Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Neto Fernandes e hoje nós vamos fazer um programa aqui no podcast falando sobre afetos líquidos na era digital. Hoje eu vou começar com uma narração. Todos os dias você acorda, pega o celular, já começa o teu dia vendo várias mensagens, vários posts de pessoas sorrindo, pessoas tristes, histórias emocionantes, e diante desses contextos você não deu um bom dia para as pessoas que realmente importam. E dentro desse contexto você passa o restante do dia e muitas vezes se sente vazio. E dentro desse tema do afetos líquidos na era digital, nós trouxemos aqui hoje o professor e doutor Stanley Braz, que vai nos proporcionar um entendimento sobre esse tema, buscando referências e todo esse contexto que envolve o tema dos afetos líquidos, tá? Então, vou passar a palavra para o meu amigo Stanley para ele se apresentar e dar continuidade para o programa. Bom, e aí, professor? Primeiramente, obrigado por abrir esse espaço para a gente poder socializar conhecimento. Eu costumo sempre dizer que conhecimento ele só tem uma finalidade, nós aprendemos a socializar. E a minha vida é pautada em conhecimento, então é uma coisa que eu gosto muito. E eu faço muito uma relação de conhecimento social com conhecimento científico e como eu vou olhando essas linhas tênues que existem entre a teoria e a prática e como é que eu vou colocando as minhas teorias em prática, como é que eu vou analisando isso dentro do contexto social. Então, estudar para mim é uma configuração muito relevante porque eu transformei toda a minha vida a partir do processo educacional. E é uma coisa que eu costumo sempre dizer para os meus alunos, não adianta você estar num lugar sem você querer estar naquele lugar. Então, quando eu entrei na universidade, eu olhei para mim e disse, aqui eu mudo a minha configuração social. E eu mudei minha configuração social, minha primeira formação foi geografia na UESP, e quando eu entrei lá eu disse, e eu me transformei a partir daquilo ali. E eu sabia o que eu queria, e aí eu tracei uma graduação, uma especialização, 2 especializações, 3 especializações, aí eu olhei para mim e disse, não, eu não quero isso aqui para mim, eu quero muito mais. E aí eu era funcionário efetivo da UESP nessa época, pedi afastamento, a universidade me liberou, fui para o mestrado, meu orientador disse, agora eu quero que você fique para o doutorado. E eu disse, mas eu não posso porque eu tenho que voltar para o meu emprego. Ele já engatilhou tudo. E aí ele disse, peça exoneração do seu emprego, porque você vai ser um professor universitário. E aí eu disse, mas isso é muito doido. Ele disse, sim, é uma decisão sua. E aí eu vim pedir exoneração porque não era o que eu queria para mim. Eu lembro que a universidade disse, mas a gente quer um funcionário técnico administrativo, doutor. Eu digo, mas o doutor não quer ser técnico administrativo, ele quer ser professor da universidade. Então eu olho muito essas experiências de vida porque é elas que me conectam com as experiências sociais. Quando eu vejo um autor falando sobre alguma coisa, eu quero logo olhar como é que isso se dá nas minhas relações sociais. Então olhar essa história de vida, olhar essa perspectiva de construção enquanto sujeito social. E isso para mim é muito importante. Quando a gente traz uma temática sobre essa, de afetos líquidos na era digital, eu sempre me pergunto quem é que eu sou desse contexto. Porque vem da perspectiva de toda essa configuração de quem você é no meio de toda esse mundo digital que transformou a sociedade. E aí é interessante fazermos uma leitura sobre isso, porque essa transformação ela passa por um processo na qual a maioria da sociedade não consegue entender. Ela é uma transformação econômica que se materializou nas relações sociais. Então, o que nós somos hoje de era líquida é uma perspectiva do nosso sistema econômico, porque ele é líquido, ele precisa dessa liquidez, dessa flexibilidade, dessa superficialidade. E como é que a gente pode entender isso materializando uma linguagem mais acessível? O produto. Então, você tem aqui um celular, um iPhone. Eu gosto muito de trazer as minhas referências pessoais porque materializa muito essas teorias. Eu lembro que meu gerente da Vivo me ligou uma vez e disse assim, Stanley,
Lançaram o iPhone 16, ele é a sua cara, você precisa trocar o seu iPhone. Eu disse para ele imediatamente, não preciso, meu iPhone está ótimo. Meu iPhone é o 13 e ele está com a configuração boa, tem espaço, ele super... Não, mas é a sua cara. E aí eu disse, não, a minha leitura de produto, ela vai além daquilo que o sistema econômico quer me colocar. E não tem nada a ver com essa linguagem superficial que as pessoas usam. É comunista, não, eu adoro dinheiro. Eu sou fruto de dinheiro, eu trabalho pelo dinheiro. Se eu perder R$100 no meu orçamento, eu preciso procurar outra coisa para subir. É uma necessidade, aqueles, né? Isso, do dia aqueles R$100. Então não existe essa ideologia doida aí de comunismo. Isso parece uma coisa de alienação social. Muito doido isso, porque nós somos capitalistas. Eu adoro dinheiro, eu quero dinheiro. Eu vivo dinheiro, eu levanto de manhã e eu penso como é que eu vou manter a minha sobrevivência. E é o que o mundo traz pra gente hoje, né? Se Sim. a gente não buscar pelo dinheiro, a gente não sobrevive. Então isso automaticamente, nós somos essa sociedade capitalista de um processo que nós somos alienados pelo processo capitalista. E eu adoro ser alienado pelo capitalismo, porque eu não tenho condição de parar para reformular ele. Então quando você faz muitas essas análises sociais, eu costumo sempre indagar. Tá, isso é muito perspectiva teórica, muito bom, mas como é que desconstrói o capitalismo? E ninguém sabe dizer, porque é uma desconstrução de um processo muito complexo. É muito complexo. E então eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui nessa perspectiva terrênea. Uhum. Então a minha ideia é sobreviver. E eu estou dentro do sistema capitalista, eu sou capitalista, eu vivo pelo dinheiro, eu tento manter equilíbrio. É uma coisa que eu aprendi... Não deixar subir a cabeça, né? E perder a sua personalidade, o seu ser humano, né? Isso, me perder enquanto... Isso é um ponto muito importante, enquanto ser humano. Porque essa ideia, que é onde a gente vai chegar para entrar na nossa temática, dessa ideia da liquidez social, ela é uma ideia de um processo produto. Quando e aí, o senhor me mandou o tema, eu fui pesquisar, né? Pra eu me inteirar mais aqui no podcast. E aí eu tinha visto que o autor, né, da liquidez, ele fala de 2 momentos, onde no passado era a era sólida, né, e hoje nós vivemos a liquidez. Como é que o senhor caracteriza isso em suas palavras? Era onde eu queria chegar, porque às vezes o professor fala muito e a gente parece que tem uma caixa de Pandora na cabeça. E aí parece que vai abrindo coisas, vai criando uns arranjos, vai trazendo as ideias, que é uma coisa que eu sempre digo para o meu aluno. É a ideia da aprendizagem. Quando você aprende coisas, você nunca mais esquece. Porque elas estão aqui. Toda vez que eu vou ativando a minha memória para trazer de um assunto complexo como esse, é como se eu fosse abrindo minha caixa de Pandora e vai surgindo coisas aqui. E aí eu estava querendo chegar na ideia do produto, que aí responde a sua pergunta. Uhum. Na ideia do sólido, era uma coisa que eu gosto muito da análise do Durkheim, quando ele vem falar de sociedade mecânica. Nós éramos uma sociedade humanizada, nós éramos uma sociedade... onde as relações duravam, sim, né? O trabalho geralmente durava muito tempo. Relações duradouras, relações sólidas, relações mecanizadas, onde as pessoas estavam ali com muitos mesmos princípios, as mesmas perspectivas, e isso vai nos colocando dentro de um processo de humanização. Que aí a gente entra numa discussão que o Norbert Elias tem, ele é muito interessante, ele vem falar de civilização, que foi o que nos tornou humano. Se nós olharmos a sociedade bárbara, como o Durkheim traz, a sociedade primitiva, e que era uma sociedade em que as pessoas não tinham valores, não tinham princípios, não tinham humanização, as pessoas matavam para conquistar território, as pessoas entravam numa perspectiva de disputa, porque não tinha uma normatização social. O Estado não existia normatizando, não existia uma moral, o direito não era a superestrutura do Estado, junto com o Estado comandando a sociedade. E a gente tinha a barbárie, que era a perspectiva de um processo muito solto. As pessoas matavam para conquistar território e não tinha uma linha tênue entre o que era humano e o que não era humano. E aí vem a ideia da sociedade. A educação é um processo muito marcante para isso, da constituição da sociedade, que é quando a educação vem para normatizar. A primeira educação que a gente tem, isso trazendo para uma perspectiva, um recorte temporal muito próximo ao nosso, que é o nosso contexto brasileiro, a educação vem comandada pela Igreja Católica para trazer os princípios morais da sociedade. E a Igreja comandou isso durante muito tempo. Dentro do contexto brasileiro, ela comandou a nossa educação até o fim do patriarcado, que era um acordo, do padroado, perdão,
um acordo entre a igreja e o Estado de que a igreja comandaria a educação e hoje em dia, mesmo sem a gente perceber, a gente segue os princípios que foram colocados desde essa época aí da Igreja Católica, né? Porque é como o Norbert Elias diz, é um processo civilizador, é a normatização social. Então, quando a educação sai dentro desse contexto da Igreja Católica, ela continua hoje dentro dos processos educacionais, e o Estado, como não tinha uma base igual a dela, ele foi de certa forma copiando o sistema educacional que a Igreja Católica já tinha habilidade. E aí esse princípio de organização que a educação traz, ela constrói a sociedade. E aí a gente sai da barbárie e entra no processo social. Humanizador. É a perspectiva do sólido que o Bauman vem trazer, que as relações eram mais sólidas. Eu te conheço, tu é meu amigo, eu te respeito, eu não vou deixar ninguém te fazer mal, eu não vou te fazer mal, eu não vou falar mal de ti, eu não vou deixar que ninguém fale mal de ti. Isso era uma solidez. Quando a gente transcende isso, e isso é uma perspectiva do capitalismo, quando o capitalismo entra na sociedade de uma forma muito ferrenha, de colocar a ideia do lucro, porque até então a sociedade não tinha a ideia do lucro, vivia-se de troca. Vivia-se uma perspectiva de troca. Tipo, eu produzo, você produz, sim, a gente faz uma troca. Você produzia uma calça e eu produzia uma camisa. E aí a gente fazia a troca para sobrevivência. E quando o capitalismo entra, ele entra numa perspectiva muito, muito forte. Vai buscando as pessoas para o individualismo, né? Isso, porque o primeiro marco que nós temos disso é a ideia do ganho fixo que a Revolução Industrial trouxe, que aí a gente chama a gente sai da Idade Média, a gente entra no recorte do século XIX e a gente entra na modernidade. Então, o que quer dizer modernidade? A gente sai daquele processo do sistema feudal, daquele processo de troca, e a gente entra na produção do produto. E o produto automaticamente cria na ideia das pessoas do salário. E a ideia do salário que é uma coisa que o Marx fala de uma forma muito categórica, que quando eu vejo as pessoas falando de Marx de uma forma tão superficial, como é a sociedade brasileira, ela é rasa. E isso eu estou falando, claro, nós temos... Mas o que significa o raso que o senhor fala? Não conhecer profundamente alguém. Você falar do Marx pela ideia do comunismo, você falar do Marx pela ideia de que ele era desocupado, para mim não interessa. Eu olho a perspectiva dele de como ele fazia uma leitura das relações sociais, que é o que me interessa. Não então, o fator político dele. A gente tem que aprender, tipo que a gente constrói na nossa casa. Nossos pais não são perfeitos. Eu só peguei lá da minha casa aquilo que eu achava que era bom. O que era ruim eu devolvi para eles. Fica aí, é de vocês, eu não dou conta disso, não quero isso para mim. E isso é muito de você olhar um teórico desse. E o Marx, ele falava muito sobre essa alienação que o capitalismo estava criando nas pessoas. E que hoje nós somos alienados. Você vive sem dinheiro? Não. Eu não vivo sem dinheiro, então eu sou alienado. Nem consigo me enxergar sem dinheiro. Eu nem paro para pensar como é que seria se eu não... Não, eu paro para pensar como é que eu vou ganhar o dinheiro. Eu não paro para pensar como é que seria sem dinheiro. Não dá tempo. Não dá tempo. E aí o capitalismo vem e coloca a gente dentro desse processo de uma forma muito, muito forte, que é o processo do produto. E ele inicia isso fazendo com o produto para venda, para conquistar o lucro. E quando a gente percebeu, que não é todo mundo que percebeu isso, porque isso é uma ideia que requer uma imersão cognitiva muito grande, em que a educação brasileira não foi feita para construir pessoas inteligentes. A nossa educação não foi feita para isso. Isso é polêmico, professor. Fale mais sobre isso, por favor. Mas isso é uma leitura clássica do processo social nosso. Quando a gente olha que não foi... Por que não foi feito, professor? É só você olhar o cenário sociopolítico do nosso país e ver quem está lá representando a sociedade. Eles estão lá representando a quem? Não é a sociedade. Mas essa sociedade vendeu o voto para esses caras por 50, 100, 200, R$1.000. O que eles vão cobrar dessas pessoas? Ele vendeu. Se eu te vender esse produto aqui, eu posso te cobrar o que tu vai fazer com ele? Não. Então não existe uma consciência do que é representação política. Política não é partidário, não é partido. Política é gestão social. E aí, no momento que a gente olha... Eu, enquanto político, que quero lá fazer os meus conchaves, as minhas representações políticas, as minhas emendas parlamentares, que as emendas parlamentares desse país, ninguém tem nem clareza para onde é que vai o dinheiro. Você só vê ela se materializar em milhões numa praça. Numa praça que começa e quase não termina. E desses milhões,
tem uma caixa de Pandora muito grande ali. E aí eu quero produzir pessoas inteligentes como o Stanley? Não, eu me acho inteligente não pela perspectiva de que eu acho, é porque eu sei que eu sou. E isso é uma coisa que você tem que olhar na perspectiva. Eu sou e comprovo que você olhar, ninguém chega a um nível de doutorado sem ter uma cognição, sem ter uma evolução intelectual. Então, eu não importa o que, é que o outro pensa, eu sei o que eu sou. Então, a minha história é construída muito numa perspectiva de olhando muito para mim. Claro, em alguns momentos a gente se preocupa, a gente se aborrece, mas a gente vai criando artimanhas sociais, políticas, jurídicas para se livrar disso, até mesmo para se colocar dentro de um processo no qual isso não vai. E aí a gente precisa entender que foi esse contexto que trouxe a mercadoria para a sociedade. E ela trouxe a mercadoria e a gente vai tornando isso obsoleto. Como o meu gerente me liga e diz, olha, tem um 16, tá? Mas eu não quero 16. Mas outra pessoa que não tem essa consciência, ela vai lá e troca pelo 16. E isso foi se materializando ao ponto de nós sairmos da base sólida das relações sociais. De que você namorava para casar, de que você casava para sempre. Ah, aí alguém pode estar ouvindo a gente aí e dizer, olha, eu não estou falando para você não, que eu nem lhe conheço. Começa uma perspectiva básica, que as pessoas hoje são muito... Aí alguém que está ouvindo a gente, nem toda relação. Não é sobre você não, eu não lhe conheço, não sei onde é que você está. Desconcentra o mundo aí, que ele não vai girar em torno de você. Eu estou falando de análise social. Sim. A gente descentraliza. De dados, né? De dados estatísticos. Dados, observação. De você olhar de uma perspectiva que a gente descentraliza essa ideia dos valores que nós demoramos tanto para construir. E isso eu não estou falando de valores tradicionais, não. Eu estou falando de valores humanos, que a gente saiu da barbárie e a gente demorou para entrar nessa perspectiva de civilização, do respeito ao outro, da humanidade ao outro. E quando a gente se transformou em mercadoria, que o marco é esse da modernidade, que o capitalismo vem, cria o produto e o produto é descartável. O produto tem que ser descartável. Porque como é que eu vou lucrar se eu passar 10 anos sem... A Apple... O maior exemplo é a Apple. Isso aí ela lança todo ano para que alguém lhe ligue e diga, você tem cara de rico e você precisa trocar o seu aparelho. Não, eu não tenho cara de rico, posso até ter. Graças a pelo menos isso. Já que eu tive que ralar tanto para ganhar dinheiro, pelo menos ter a cara de rico já ajuda. Mas o engraçado é que não é só a pessoa rica que compra o iPhone. Não. Pessoal que tem um cartão de crédito, parcela aí não sei quantas vezes. Porque se alienou pela ideia do produto. E a ideia da troca, que é onde eu quero chegar. Se eu tiver sendo muito prolixo, vai me cortando, porque a gente vai indo de uma forma muito automática. E aí, quando isso aqui se tornou mercadoria e a gente vai sendo alienado, como a teoria do Marx, que eu vou me alienar pelo capitalismo, eu quero trocar meu carro, eu quero trocar esse produto, eu quero mudar de casa, eu quero fazer... Porque a ideia de isso também vai se materializar, aí começa a se materializar na sociedade. O produto, ele transforma uma coisa que você vai trocar. Só que isso se materializa para as relações sociais. Porque agora nós saímos dessa solidez social, de relacionamentos duradouros, de amizades duradouras, de tudo mais sólido, e a gente emerge para uma perspectiva líquida do produto. Perfeito. A ideia desse produto se materializou nas nossas relações. Hoje eu sou teu amigo aqui, você tem que tomar muito cuidado, porque as relações são construídas pelo que você pode me oferecer. E isso é muito da ideia. Eu olhei para isso aqui e te transformei num produto. O que é que o Neto pode me dar? O Neto pode me dar o quê enquanto pessoa? Ele não tem nada para me dar, eu não quero me relacionar com ele. Tem pessoas que se relacionam. E a partir do momento que tem um certo problema ou uma certa desavença de ideias, aí já corta a amizade, já busca uma outra pessoa para suprir. Só que essa busca constante, né, professor, a gente percebe que cria um vazio nas pessoas. Por que será que esse vazio se desenvolve dentro dessa perspectiva? Porque este celular é vazio de identidade. Ele só tem informações que o outro coloca. Produto é isso. No momento que eu me tornei um produto, eu me tornei uma pessoa vulnerável a desconstituir a ideia básica dos valores humanos. Humanidade. E aí é justamente isso. Por que a era digital trouxe isso? Porque aí depois a gente entra nesse segmento, porque a gente transformou as pessoas em produtos, e produtos são descartáveis. Porque é uma perspectiva do capital, do produto. A gente olhou, isso aqui é descartável, isso aqui eu troco meu carro, eu troco tudo, de uma forma que o dinheiro pode me proporcionar.
tendo muito ou tendo E pouco, o eu senhor vou trocar. falando isso, eu fico até pensando na seguinte questão. Por exemplo, a gente não troca um celular por um pior, né? Não. A gente sempre busca um que tem qualidades melhor ou qualidades que nos satisfaçam momentaneamente enquanto a gente está usando ele, né? Às vezes É ele nem isso. tem, às vezes é só um processo de alienação. Porque eu já troquei o meu iPhone, que eu gosto muito, não por ser E eu status nem tô sociais. falando de celular. E eu já troquei por um celular que era ultra moderno, que abria, que virava um tablet, e ele quebrou a tela de fora, ele quebrou a tela de dentro, e o conserto era quase o preço dele, e aí é justamente isso. A ideia de mercadoria é uma ideia muito de emoção. É emotiva, eu vou trocar porque eu tô ali apressado para fazer essa troca. E aí, se eu jogo para jogar isso nas relações humanas, é muito doido isso, porque isso vai colocar numa perspectiva muito, muito transcendente. Isso aqui não tem sentimento, isso aqui alguém pode usar. Aí quando eu falo de pessoas, isso traz uma perspectiva muito mais ampla, porque pessoas eu não posso materializar isso. E essa era digital, ela trouxe isso. Trouxe essa perspectiva da gente justamente olhar essa liquidez e a gente tentar entender por que é líquido. Porque é fácil de se dissipar. O sólido é mais fácil, difícil. E a era digital potencializou absurdamente o contexto capitalista, né, professor? Sim, porque a era digital hiperconexões, né? Das redes. E isso eu falo em redes, não somente redes sociais, eu falo das redes de conexões como um todo, que potencializou o processo de globalização. A globalização inicia lá nas grandes navegações. E ela se potencializa com as redes, porque globalizar é conectar. Sim. E aí as redes, dentro dessa configuração de redes, de transporte, de redes econômicas, de redes sociais, de tudo que conecta, ela se dinamiza com a era digital. Que aí a gente entra na perspectiva da pós-modernidade, que é uma configuração pós-Segunda Guerra Mundial, que a tecnologia vem e potencializa. Teve uma ascensão muito grande, né? A gente precisa entender, quando se fala de sociedade, é um processo muito, muito complexo, porque a gente olha a sociedade, às vezes quer olhar de forma superficial, e essa cosmovisão sobre o grupo social, ela não pode ser tão minimizada. E o que eu quero dizer de cosmovisão? É como você vê o mundo. Como é que você vê o mundo? Você vê o mundo só pelo o que você vive, pelas dificuldades que você não passou, aí você vai olhar para alguém que mora na periferia e vai dizer, não estudou porque não quis? É uma perspectiva cósmica, microcósmica. Porque você está olhando o mundo pelas suas vivências, que é uma das características muito clássicas do ser humano. Ele sempre está olhando o outro. Muito do que a gente diz sobre o outro fala muito sobre o que a gente pensa. Sim. E o que a gente pensa sobre o mundo. Porque o outro nem se conhece. Quem sou eu para te materializar numa totalidade? Eu posso dizer assim, Neto, você é egoísta, você é covarde, você é egocêntrico, mas eu não posso aprofundar muito mais na sua construção. Na verdade, você pode falar sobre atitudes que eu tenho, né? Tipo, uma atitude egoísta, que você teve comigo. Isso não quer dizer que você tenha com todos, com todo mundo. E assim, geralmente se faz com todo mundo, né? Porque é um padrão. Porque é uma coisa, essa construção do caráter... ela é uma coisa... O Bauman faz uma discussão muito interessante sobre isso, que ele vem dizer que o caráter é uma construção social. Sim. É como eu vejo o mundo e como eu vejo o outro. Então, automaticamente, quando eu olho o outro de uma forma... Tá com princípios sólidos na liquidez. Eu creio... ela não tem mais princípios sólidos. Eles são princípios líquidos. 100% não, isso é muito perigoso se falar de totalidade quando se mexe com sociedade. Você traz de uma forma ampla e aí tem as individualidades que não dá para nós traçarmos aqui, fulano não é assim, aquele grupo social não é assim, porque é complicado eu dizer sobre o outro com tanta propriedade. Eu não tenho propriedade nem sobre mim. Às vezes eu tô em constante processo de construção. Pelo menos isso eu posso falar a meu respeito. Eu faço terapia há mais de 10 anos e a terapia para mim é um lugar onde eu me boto em cima de uma mesa do meu terapeuta e eu me olho. E eu não me olho com aquela ideia de culpabilizar o outro, não. Por exemplo, quando eu me aproximo de um grupo social em que depois eu olho e digo, o que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas não têm nada a ver comigo.
Essas pessoas não têm princípios que eu tenho, essas pessoas falam umas das outras, essas pessoas são mau caráter. O que eu estou fazendo aqui? Acaba te contaminando, né, aquele ambiente. Não, você tem que ser muito coeso para não se contaminar. Mas o que eu quero dizer? Aí eu olho para aquilo ali e digo, não, eu não vou olhar, por que aquelas pessoas são assim? Porque eu não dou conta. Aí eu levo lá para minha terapia e digo, eu quero saber o que foi que me levou a esse lugar. Por que eu estive ali? Por que eu demorei ali? E isso é você ter autoconhecimento. E aí tem uma coisa muito clássica dentro dessas relações líquidas que a gente vive hoje. Toda vez que você disser não para alguém, toda vez que você fechar a porta, o problema é você. Uhum. Mas se é para mim ser o problema para o outro e a solução para mim, eu sou a minha solução. E aí você vai entrando dentro de um processo que você tem que ter muita segurança social. Porque nós fomos construídos para ser dependente um do outro. Dependente do pai, da mãe, dos irmãos, dos vizinhos, dos primos. Quando chegamos à escola, nos tornamos dependentes das nossas relações sociais lá. Depois vem as relações afetivas, ou seja, é uma relação muito doida de dependência. Sim. E dependência que se a sua base social, que é a família, não for bem estruturada, você vai descer ladeira abaixo. Porque quando você chega aqui no mundo, você é uma pessoa que depende da aceitação das coisas e aí automaticamente você está perdido. Porque essa era líquida aqui, as pessoas não param para olhar para você enquanto ser humano. E aí, eu repito mais uma vez, isso eu não estou generalizando, porque cada um tem seu contexto. Eu, pelo menos, eu tenho a minha sociedade coesa, como dizia o Durkheim. O que é que pode sociedade coesa? São as pessoas que a gente comunga dos mesmos princípios, dos mesmos valores. São os amigos que quando você está triste, eles estão com você. Quando eles estão alegres, eles estão com você. E isso automaticamente você precisa fazer leitura de mundo que está no seu entorno. Eu, pelo menos, eu faço. Sim. Eu já passei por certas situações de eu estar em viagem, acontecer um problema, e eu ligar para uma amiga e dizer, pô, aconteceu isso, fiquei muito chateado. Aí ela virar para mim e disse assim, eu vou comprar uma passagem agora para você, de avião, para você voltar para casa. Aí eu disse, não, a minha passagem já está comprada, eu não vou gastar em dobro. Não, mas eu vou pagar, senão você não vai pagar não. E eu fazer o mesmo comentário com outra pessoa e a pessoa ri. Tá percebendo? Sim. Isso nos diferencia muito de quem é a sua sociedade coesa e de quem é a sua sociedade que não é coesa com você. E você precisa fazer leitura. Professor, a gente falar sobre esse tema, eu vejo que cada frase que a gente fala já puxa um link para uma coisa diferente. Entrando nesse contexto que o senhor falou que a sociedade ela é muito ampla que não tem como a gente totalizar. O senhor consegue me colocar em uma outra situação para falar sobre essa parte da liquidez e como ela transforma as pessoas na sua exposição com o mundo, na rede social, na parte onde a pessoa coloca... Na questão narcisista, né? Que a gente desenvolve isso de acordo com todo esse contexto que o senhor está falando. Vamos só olhar essa ideia narcisista, que é um conceito muito da psicologia, e eu tenho muito cuidado de entrar nas outras áreas, principalmente nas áreas que eu não tenho habilitação. Vamos olhar nessa perspectiva social mesmo, certo. Do Bauman, como ele vem falar dessa liquidez, porque a ideia narcisismo entra muito na perspectiva do psíquico, e é um campo muito complexo, que muita gente nem que está lá na área não sabe tocar. Imagine eu que estou dentro do processo social. Então eu tomo muito cuidado para não entrar dentro da perspectiva. Vamos olhar como é que o Bauman traz essa discussão, que o Bauman traz uma discussão social sobre isso. E o Weber também traz uma discussão muito interessante sobre isso. O Bauman diz que hoje, dentro desse processo, nada é feito para durar. Uhum. Então, como nada é feito para durar, como os produtos não são, e materializou-se nas relações sociais, se transformou, construiu a liquidez, o líquido. E isso nos coloca dentro dessa perspectiva de ação social, que aí é onde o Max Weber vem dizer que é a nossa conduta social. Tudo que eu faço tem uma causa. Então, toda a nossa ação social, dentro da perspectiva de Weber, ela tem um objetivo racional. Por exemplo, eu posso materializar, eu vou me aproximar de você dentro de uma perspectiva do que você pode me oferecer socioeconomicamente. Isso é uma ação objetiva racional. Eu vou me aproximar de alguém de forma racional, mas de uma perspectiva afetiva. Bom, eu tenho um afeto por essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, então eu vou me relacionar de uma forma afetiva com ela. Mas isso tem uma racionalidade. E tem as formas dos valores, das tradições, ou seja, o Weber vem dizer que nenhuma ação social é desprovida de intencionalidade.
Então, quando alguém faz o mal a você, ela vem de uma perspectiva que diz muito sobre ela. É uma perspectiva de quem ela é. Ela tem uma intencionalidade com aquilo ali, seja de valores, que aí a gente vai lá no Bauman de novo e olha a questão do caráter. O caráter são os valores. Se eu venho, quem é que constrói a nossa base social? Nossa família. A família, a nossa microesfera social. E ali é muito determinante. Tem alguns autores aí que são muito midiáticos, pais brilhantes, filhos fascinantes, uma coisa assim. Uhum. Eu vou em outra perspectiva. Só nesse título aí já dá pra ver que é bem... E eu costumo dizer que não é muito bem assim, porque é muito complexo. É uma perspectiva de uma construção, porque é lá onde a gente se constrói enquanto sujeito social. Sim. Nós herdamos biologicamente e socialmente tudo deles. E aí, pais desequilibrados, famílias desequilibradas, sem valores, sem saúde mental, lhe constrói pessoas caóticas socialmente. Principalmente em relação a traumas, né? Medos, bloqueios, que tudo é construído lá na infância, né? A infância é uma das principais fases. E aí, sem entrar na psicologia de novo, ficar aqui na base da sociologia, tudo aquilo que nós construímos de costumes, de valores, de princípios lá na família, se materializa na sociedade, no nosso comportamento social. E aí é por isso que a psicologia vai estudar esses comportamentos, como o narciso, como outras perspectivas. Mas socialmente, essa é uma ideia de caráter. O meu caráter é uma perspectiva de, tipo, eu venho de uma família que a gente tinha vários problemas, como toda a família da sociedade brasileira. Sim. Mas a gente não tinha problema de caráter. A gente não tinha problema de desumanização. Uhum. Eu fui criado numa perspectiva de que pagar as contas era algo primordial. Eu fui criado numa perspectiva de que olhar o outro, independente da sua classe social, era olhar o outro enquanto humano. E isso eu venho de uma família que tinha vários problemas. Automaticamente, eu fui pegando tudo aquilo que eu absorvo geneticamente e aquilo que eu absorvo socialmente. E eu fui construindo meu caráter. Porque o caráter não dependia só de mim, dependia dessas fontes de informação que eu ia trazendo. Então, o que me preocupa hoje enquanto sujeito social? A minha imagem social. Eu aprendi, e uma coisa que eu até dou a dica para quem estiver me escutando, principalmente quando você está nessa liquidez social, de que as pessoas se escondem atrás de um celular, que elas não têm coragem de dizer para você, mas elas se escondem aqui, elas se empoderam. Atrás de um celular hoje mora cada covardia que a gente não imagina, que a gente não tem como mensurar. E isso se materializa nas relações sociais dessa liquidez de uma forma muito mais danosa e muito mais intensa, porque as pessoas estão no cyberespaço. E rápido, né, professor? Isso, as pessoas estão no cyberespaço, nas redes sociais, por trás do seu celular, de um WhatsApp, de um Instagram, de outras redes sociais, e elas acham que lá é um mundo paralelo. E lá não é um mundo paralelo. E você precisa aprender a se defender disso. Porque quando eu falo da minha identidade social, eu não quero ninguém me desconstruindo enquanto sujeito social. Por quê? Eu tenho 46 anos. Como o Bauman diz, eu levei 46 anos para construir meu caráter, porque eu fui alimentando e retroalimentando, mantendo ele, alinhando algumas coisas. Então eu não quero ninguém mexendo com isso. E nessa era digital, as pessoas mexem com isso sim. Porque é tudo líquido. Alguém sai da sua vida e ela olha e acha que nunca mais vai lhe encontrar. E ela lhe encontra. Uhum. E aí, quando a gente olha isso para espaços menores, esse encontro se dá de uma forma muito mais rápida. E precisa se tomar muito cuidado. Que aí é onde a gente entra na perspectiva da sociedade do direito. Eu sou um cidadão de direito. Quando eu falo de direito, que eu conheço os meus direitos. Então, quando se fala de direito no Estado Democrático de Direito, é o que me toca. O que eu tenho direito? Quando alguém faz algo de ruim com a minha imagem social, eu vou descer a esse nível, eu vou me igualar, que é o que a gente vê nas redes sociais. As pessoas se degladiando, as pessoas sem filtro, sem civilidade. Porque civilidade é uma perspectiva muito... Todo mundo agindo pela emoção, né? Às vezes, não sei nem se é emoção, às vezes é maldade mesmo, às vezes é caráter mesmo. Porque se tu olhar, eu como pesquisador ali, eu já pesquisei muito, se tu olha aqueles comentários, se tu olha as respostas das pessoas de por que elas estão nas redes sociais, é assustador. Não tem mais jeito na humanidade, porque desumanizou.
E isso não é uma perspectiva, eu não me desumanizei. Tá, tudo bem, não te conheço, não tô falando do teu respeito, não. Eu não sei o seu IP e nem sei a sua localização geográfica. Então não é sobre você, não. Eu estou falando de estatísticas. Recentemente, o IBGE lançou em 2023 uma pesquisa que falava sobre a anomia, que era justamente 60% dos jovens entrevistados não queriam se relacionar mais com ninguém. Quer entrar na perspectiva, eu pego aqui, pego acolá. E isso, você sabe qual é o impacto disso na construção da sociedade? É danoso. Porque isso, de certa forma, vai nos colocar desconstruindo a ideia de família. E isso de valores, porque é lá onde a gente cria valor. E eu não estou falando de valores tradicionais, conservadores, que valores ele é construído a partir do contexto histórico em que a sociedade vive. Hoje, que nem o direito. Muita gente confunde a ideia de valores tradicionais, né, vou colocar entre aspas, com questões políticas, né, professor? Porque são discussões rasas. Valores é o que você constrói na sua família. Construa os seus valores que o mundo não destrói, não. O mundo não vai destruir os valores de uma base bem estruturada. O problema é que a família hoje é desestruturada e ela sabe que é desestruturada, então ela tem medo de desestruturar mais ainda aquilo que ela não estruturou. Mas aí, seguindo o raciocínio da ideia de como é que você se salva no meio dessa liquidez onde ninguém respeita ninguém. Para onde que a gente foge? A gente foge primeiro construindo a nossa sociedade coesa. Vá lapidando quem vai ficar próximo a você. Quem você quer que fique. E uma coisa, eu posso dizer uma experiência minha. Eu fui deixando do meu lado, meus melhores amigos hoje foi aqueles que fizeram alguma coisa comigo e eu virei para ele e disse, num momento bem oportuno, às vezes por uma mensagem, às vezes por uma ligação, e disse, não faça mais isso comigo não, porque se você fizer, você não terá mais a oportunidade de conviver comigo. E aí isso eu faço sem medo de achar que você vai achar, é antipático. Não é sobre você não, bonitão. Não é sobre você não. Quem é você na minha fila do pão? Na minha fila do pão quem tá sou eu. Então não é sobre o outro, é sobre mim. Porque a gente, com essa dependência social que a gente foi construído, a gente sempre teve medo de dizer não pro coleguinha pra ele não tirar uma brincadeira, como tirava uma brincadeira racista sobre o cabelo do outro. Uhum. E tava lá a pessoa que sofria racismo, calada, com medo de perder aquela pessoa. Perdendo uma escória social dessa, tu perde o quê? Então automaticamente não precisa ter medo sobre isso. Você não precisa ter medo dessa perspectiva de perder alguém que lhe faz mal. E isso é uma perspectiva que a gente vai ganhando maturidade social. De dizer, bom, eu não gostei disso. Você disse isso comigo, me colocou dentro de uma perspectiva na qual eu não quero. Eu disse, eu não quero que você discuta isso comigo, não. Você não é obrigado a conviver comigo. Você pensa sobre isso e se você achar que é pertinente uma mudança, beleza, a gente continua na vida. Se não, a gente se separa. E isso você vai lá... Eu tenho vários amigos que eu tive essa conversa e são pessoas que eu conto para todas as horas. Porque aí ela vai escolher, ela vai dizer, não, esse cara é insuportável, eu não quero conviver com ele. Para mim, graças a Deus, foi embora. E várias pessoas ficaram. As pessoas que eu queria que ficasse, ficaram. E é muito isso, você vai construindo a sociedade coesa. E tem a perspectiva de como você vai lidar com, mesmo você dentro de uma sociedade coesa, você vai conviver com a sociedade externa. E ela é a maioria, porque nós vivemos esse processo de que nem todo mundo está preocupado em se olhar, está mais preocupado em olhar o outro. As características, os defeitos do outro, parece que eu nunca olho para mim. Eu vivo num fluxo de dizer, eu fiz isso. É como se terapia para mim é como se fosse um confessionário, porque eu não tenho religião, não gosto de religião. Quem estiver olhando aí, a sua opinião, a minha relação, a minha fala não me caracteriza. Eu não gosto de religião, sou cristão, mas não gosto de religião. As coisas que se pregam lá é numa perspectiva na qual a minha visão cósmica sobre religião, sobre questão extraterrênea, não existe Deus lá em alguns lugares. E aí eu olho dentro dessa perspectiva. O Deus na qual eu conheço, ele não está em alguns lugares que se materializam enquanto lugares que se conectam com a religião. O Deus que eu olho dentro da configuração. Mas aí tem a perspectiva de uma coisa que falta muito na sociedade, que é também a perspectiva do cidadão de direito. Você precisa se constituir enquanto cidadão de direito. Eu tenho uma análise muito interessante e que eu ando testando isso. Tipo, alguém chega para dizer, Neto, falaram isso a seu respeito. Você transforma o fofoqueiro em um réu, em uma testemunha, e transforma quem fez a fofoca em um réu. Abre um processo. Não precisa lá bater boca.
Abre um BO, começa pelo um BO. Mas eu não me desgasto, não. Quando eu vejo alguém falando alguma coisa de mim, eu só acredito que isso tem a ver com ele e fico na minha. Mas nem sempre... A não ser que me ofenda de uma forma assim mais profunda, né? Que eu precise tomar alguma atitude. Mas vai ter disso. Todas as vezes que alguém coloca você num lugar que não é seu, vai haver um incômodo. E aí, eu vejo muito nessa era líquida as pessoas se matando lá nas redes sociais e falam uma coisa e falam outra. E aí, eu nas minhas conversas jurídicas com os meus colegas, disse, eu muito preocupado com a minha imagem social e minha imagem profissional, é uma coisa clássica. Porque tem pessoas que têm a necessidade de trazer essas coisas para ti. Então tu transforma ela numa testemunha, porque na hora que tu abrir um BO, ela não tem mais a opção de não ir. Ela vai ter que ir, juridicamente ela vai ter que ir. Ela vai ficar agora cuidadosa em andar levando informações. E a pessoa também que te colocou... E ela vai ter o aprendizado dela em relação à sociedade, né? Isso, e aí você vai lá e reforma de uma forma de cidadão de direito. Que aí é onde a gente fala que a sociedade brasileira não conhece de direito. Porque você precisa conhecer qual é o seu direito, que você não precisa nem de um advogado para ir num processo inicial desse, você vai lá que é para fazer um acordo, para dizer, bom, não me coloca mais nisso, não me coloca mais nesse lugar. E isso vai nos colocando como o Norbert Elias vem dizer, civilização. A pessoa civilizada, ela não entra na perspectiva do processo de colocar o outro em situações ruins. Quem é civilizado sempre vai pensar do como isso vai impactar. E aí, automaticamente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem como saber qual é o nível de civilização que as pessoas tenham a partir de um processo superficial, 1 mês, 2, 3, 4. A gente precisa de muito tempo para conhecer a pessoa. E isso vai nos colocando dentro desse processo, desses afetos líquidos. Esses afetos líquidos, eles são superficiais. Professor, eles são temporários. Vou colocar aqui um questionamento para o senhor falar sobre. A hiperconexão, né? Essa questão da gente estar o tempo todo conectado, até onde ela é uma forma de liberdade, melhor, a hiperconexão, ela é uma forma de liberdade ou é uma forma de distração permanente? Cara, é uma coisa que todos nós temos que estar em análise. Eu sempre analiso isso sobre mim e vou olhando as perspectivas sociais. Porque parece uma cola quando a gente começa a mexer nas redes sociais, a gente não quer parar, é uma coisa atrás da outra e a gente para ali, já viu, passou 2 horas. E é viciante. Por quê? Porque ali é uma conexão, você diz, hiperconexão. É uma coisa hiperconectada. Você toca ali, dali você está em outro lugar, dali você vai em outro lugar. Quando você olha, o mundo passou. E não é só um aplicativo, né? A gente geralmente tem 3, 4, 5. Eu, enquanto sujeito social, eu sempre estou preocupado com isso. E chega um momento que eu já desativei meu Instagram. Às vezes eu te mando mensagem e tu não tá conectado. Não, uma vez eu desinstalei. E aí se preocuparam, foram até na minha casa saber se eu tinha morrido. Não, eu só não desinstalei o WhatsApp e aí fui viver minha vida como se eu não estivesse fora desse mundo. E eu confesso te dizer, é muito bom. É muito bom. Porque você sai dessa coisa viciante, dessa coisa superficial. Cara, eu tenho no meu Instagram 3.000 e tantas pessoas que eu confesso que eu não sei quem são todo mundo. Eu adoraria ter tempo de fazer um mapeamento ali, fazer uma limpeza naquilo ali, porque é uma coisa muito invasiva, muito complexa aquilo ali. E eu te digo, se eu postar uma perspectiva racional, eu tenho pouquíssimas visualizações e eu tenho pouquíssimas interações. Agora posta uma foto do Stanley de sunga na praia. Caraca, e olha que eu não sou o padrão de beleza dessa sociedade. Mas, cara, dá 1.000 visualizações. Ou seja, é uma estatística muito grande de 3.000 pessoas, 1.000 pessoas se tocaram. Então, e tu olha, é a sociedade da futilidade. Da futilidade. O que uma sunga não faz? Cara, imagina se eu fosse o padrãozão da sociedade, o cara daquele padrão do 1,90m, 80 e tivesse lá, eu acho que daria. É por isso que a gente tem tanta futilidade nas redes sociais. Cara, tu pode prestar atenção. Quando o Instagram vai fazendo aquelas indicações para tu seguir, que tem aquelas povo fazendo aquelas dancinhas, ou aquele povo dando aqueles conselhos superficiais, rasos, medíocres. Só atrás de like. Cara,
eu não erro uma vez. Eu vou já olhar aqui. Aqui tem 35 mil seguidores. Aqui tem 20 mil, 100 mil seguidores. E aí as pessoas vão olhando esse tipo de conteúdo, vê que vai dando certo e eles vão se adequando àquele tipo de conteúdo para conseguir desenvolver. Eu tô nessa fase de buscar aprender a engajar, né, na rede social, que é uma meta minha agora. Já você se perde, no Pois sentido é. de perder algumas Só que coisas para estar lá. Eu não sou mais um jovem rapaz, eu já tenho mais de 30, já vivi muitas coisas, então eu já tenho um pensamento um pouco parecido com o teu em relação à coesão, né? Como foi que você falou? Coesão social. Coesão social. Então eu já tenho um pouco dessa visão. E eu fico me perguntando o tempo todo, até onde eu tô me perdendo ou não, para eu selecionar os conteúdos que eu vou publicar, entendeu? Porque eu quero fazer esse alcance, mas sem perder a pessoa que eu sou, sem perder os meus princípios, sem perder minhas qualidades, sem me entregar para futilidade. Mas querendo ou não, em um ponto ou outro, a pessoa precisa fazer uma coisinha que desenvolve o algoritmo para rodar. Porém, não se entregar para aquilo, né? Mas é uma situação complicada. A gente conversa sobre isso daqui a alguns anos, quando você estiver lá dentro, porque é uma perspectiva mercadológica. E o mercado, ele não vai te dar opções de tu manter esse 100%. Você tem que ser muito forte. E aí você tem que construir uma identidade mercadológica muito forte. Eu estudo muito sobre a questão da autoridade, né? Do nicho que a gente vai seguir. Isso, porque você vai ter que se conectar com a sua coesão social. E isso automaticamente, para você manter isso que você quer de princípio, de valores, de conteúdo, você vai ter que se conectar somente com essas pessoas. E aí é onde tem essas pessoas têm que ter uma quantidade significativa que lhe mantenha economicamente dentro daquele nicho do mercado digital. Então isso... Uma coisa eu sei, eu nunca vou chegar no patamar dessas pessoas que fazem dancinha, porque não é o que vende. Pelo amor de Deus, tá falando. Faça. Não, vende, né? Não vou fazer não. Mas vende, né? Vende, mas eu não vou... Eu ia usar uma palavra ruim, mas eu não vou fazer esse tipo de conteúdo porque não é o que eu busco. Eu busco algo que realmente agregue valor, como esse podcast. A gente está trocando uma ideia que isso aqui, qualquer tipo de pessoa que venha assistir vai ter algum aprendizado útil para a vida. Ou para a vida, ou profissionalmente. Porque são visões que, se você for parar para realmente pensar e refletir sobre ela, como a gente falou no início, né, que exige muita reflexão, você vai entender que isso aqui faz parte do teu dia a dia. Desde a hora que tu acorda, como eu falei no início, que você pega um celular... Ao invés de dar um bom dia para alguém, você vai rolar conteúdo, ao profissionalismo que você vai desenvolver no dia a dia. Entende? Quando você traz essa ideia de profissional, a gente precisa, e essa ideia do perfil que você quer construir, é uma coisa que eu tenho muito. Por exemplo, quando alguém toca no meu lado profissional, automaticamente ali é algo que deve ser intocável. Automaticamente. Por quê? Como assim? Intocável no sentido de colocar qualquer coisa que desabone a minha identidade profissional. Eu não permito. Para você tocar, você precisa literalmente ter muito embasamento para me colocar num lugar que não é meu. Então, tocou no meu lado profissional, eu já vou dizer, olha, aqui não é assim, você não vai me colocar nesse lugar. E para você me colocar aí, você tem que ter uma comprovação muito sólida sobre que eu estou aí. Porque nós somos sujeitos sociais e nós somos sujeitos profissionais. A gente precisa entender isso. E a gente precisa ter muita identidade. Era aquilo que a gente estava discutindo lá nos bastidores. Quem é o Stanley enquanto professor? O Stanley é o cara intelectual, o cara que equilibra a vida dele. O cara intelectual que vai pra praia, que consome bebida alcoólica, que escreve livros, que gosta de estudar, que tem afetos, que tem fraquezas, e que transforma essas fraquezas em pontos fracos. Eu sou uma pessoa normal. Mas automaticamente, enquanto profissional, eu sou o cara que me constituiu, cara. Eu escolhi o que eu queria ser enquanto profissional. Eu levei 20 anos. Foram 20 anos de quando eu me formei em 2005. Eu levei 20 anos para construir a minha história profissional. Não permito que ninguém me coloque num lugar que não é meu.
Perfeito. E isso você fala, e eu sabia o que eu queria. Uma coisa que eu digo para os meus alunos, lá na universidade, nos anos 2000, eu sabia o que eu queria. Eu queria ser professor universitário de uma universidade pública. Eu fiz 1, 2, 3 especializações, eu fiz um mestrado, um doutorado, eu fui fazendo mestrado, doutorado fora, que é uma coisa muito difícil. Eu abdiquei de coisas, eu abdiquei de emprego público para pedir exoneração, para fazer um doutorado. Volto para a universidade na qual eu me formei enquanto professor efetivo. Não é qualquer um que vai chegar e vai me descaracterizar enquanto profissional, não. E aí isso é uma fala que conecta muito com aquilo que você trouxe do que você quer para você, dessa nova configuração, dessa sua missão digital. Sim. Você precisa ter muita segurança. E você tem que partir para a sua autodefesa mesmo. Para a sua autodefesa tem que estar ali... o Bauman discute uma coisa muito interessante quando ele fala de identidade social. O que é uma identidade social? É algo que eu me identifico e que eu retroalimento ao longo da minha vida. Então, ou seja, quem é o Stanley socialmente? O Stanley é o cara que não permite qualquer coisa. É o cara que, se não gostou, ele vai lhe dizer. É o cara que aprendeu a excluir pessoas. E foi a maior liberdade que eu consegui na minha vida, porque nós temos dificuldade muito grande de excluir. E eu excluo de forma total e parcial, desde pessoas da minha família a pessoas do núcleo social. Eu lhe excluo na hora que eu quiser. E isso automaticamente não é um processo efêmero, não. É um processo embasado pelo aquilo que você me proporciona. Perfeito. O que você vem trazendo para mim? Então, quando você fala de identidade, é isso. E eu fazia isso ao longo da minha história. Ao longo da minha história, eu sempre dizia, esse menino, quando ele cisma de alguém, ele não quer ver, ele não quer mais ver, ele não quer mais ver. Porque eu sou movido a afeto, eu quero construir a minha humanidade. O que me torna humano é afeto. Se eu gosto de você, eu vou fazer tudo por você, eu vou fazer tudo para lhe manter ali do meu lado. Se você não tem nada para me dar, eu não quero lhe manter do meu lado. E esse contexto ele já leva a uma outra linha de pensamentos, que tem relação ao ficar só. Sim. Muitas pessoas que ficam só hoje se sentem vazias, solitárias, né? Sentem-se que estão excluídas do mundo. Vazia mesmo é ter pessoas que lhe fazem mal e você fica por medo de ficar só. Aí é ser vazio. Porque eu acredito que a pessoa que se sente vazia quando está só, provavelmente ela não teve uma construção da mentalidade, né? Do pensamento, desses princípios que fortalecem as ideias dela, né? Aí, mais uma vez, trazendo isso para o aspecto social, lembra daquele disco que nós fomos construídos, o Levi Strauss traz uma análise muito boa sobre cultura. Isso é um processo cultural. Quando a gente se constitui enquanto sociedade, foi para se socializar. E essa perspectiva constrói uma ideia de dependência, aquilo que eu te disse, da família, dos vizinhos. A gente vai para a escola, a gente constrói relações com os amigos da escola, e se cria outra dependência, e a gente vai para os laços afetivos. Então, socialmente, nós somos criados para depender da existência do outro, porque nós somos grupo. Quando nós saímos da caverna e a gente se deparou nos agrupamentos sociais, acabou a ideia do individual como um todo. Eu preciso manter a minha individualidade, mas eu preciso entender que eu sou de grupo. E aí foi quando eu comecei a me preocupar sobre até que ponto eu vou manter pessoas do meu lado que estão ali me intoxicando. E aí a gente vem falar das relações tóxicas, sim, que tem várias configurações. Então, eu preciso fazer o equilíbrio. Eu sou seu amigo, eu vou aqui, você vai fazer uma coisa comigo, eu vou dizer, não faz isso. Isso aqui não tá dando. E aí você continua fazendo. Eu preciso tirar você de perto de mim. Eu preciso. Porque eu não vou lhe mudar. Porque a mudança em mim, quando você toma uma consciência sobre si e você parte com a mudança, é um recorte temporal muito grande. Porque é como se você estivesse fazendo o avesso. Agora, quando você vai para essa perspectiva da mudança e você querer mudar o outro, não entra nessa não. Você não consegue não. Até nas bases terapêuticas, alguém só se muda lá se a pessoa quiser. O terapeuta não vai lhe mudar ninguém. Então, quem sou eu para mudar ninguém? Então, eu preciso olhar e dizer assim, isso está fechando aqui. E eu adoro fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso, de fechar o ciclo. Sim. De chegar, olhar e dizer assim, nosso ciclo está se fechando, eu não quero mais conviver com você. E eu gostaria de que a gente não... E o senhor fala assim na cara mesmo para a pessoa não ter dúvida do que o senhor está
Em alguns momentos é feito com bem tranquilidade, porque depende muito do outro, não depende só de mim. Que às vezes a gente faz isso, mas só pra nós mesmos, né? A gente só se afasta. É covardia. Eu não gosto de ser covarde. Eu não gosto de ser covarde. Agora o senhor foi profundo. É covardia social. E isso tem uma nova, tem uma nova configuração social chamada ghosting. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu já ia entrar nesse assunto. A perspectiva de você se relacionar com alguém, e aí você tá ali carente, se relaciona, e aí sai uma vez, duas, três, termina quatro. Pelo WhatsApp. Dorme. Não, às vezes nem termina. Só some, né? Só some. É. Quando termina pelo WhatsApp, nem configura um ghost, porque a pessoa pelo menos parou para lhe dar uma resposta. Ela vai literalmente. Você vai mandar uma mensagem, ela não vai nem lhe responder. Ela vai só sumir. E isso é uma covardia emocional muito grande. Por quê? Sim. Porque vai causar um desgaste entre você e o outro, porque eu não sei o que o outro vai dizer, o que ele vai pensar. Quando eu vou romper essas configurações assim, que não principalmente se é uma coisa muito afetiva, do lado socioemocional, sexual, eu pelo menos eu costumo dizer, ó, tô aqui, tô encerrando isso aqui, quando é uma coisa muito superficial. Tô encerrando isso, não quero lhe dar ghost, não faz parte do meu caráter, não gostaria que você me respondesse, porque é uma coisa muito sobre mim, não tem nada a ver com você, é sobre mim. Foi bom enquanto a gente esteve aqui, mas eu não quero dar ghost, eu não quero fazer isso. Sim. Às vezes até quando alguém me dá um ghost, eu vou lá e digo, olha, né? eu não vou dar esse ghost, eu não vou me permitir a ele. Eu quero dizer pra você que foi bom, eu quero dizer pra você que foi legal. Independente do que você pensa sobre isso, eu não vou fazer isso. E aí isso, e eu da peça, não me responde não. Porque eu não quero mudar nada em você, só quero lhe dizer que eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. E isso, quando a gente fala, isso é muito a perspectiva do que a era digital nos colocou. Eu não sou nativo da era digital. Eu sou nativo do analógico. Eu sou nativo da minha configuração social, da configuração dos valores do outro enquanto pessoa. E isso automaticamente não me coloca dentro desse mundo. Eu estou nele porque eu estou vivenciando essa era digital. Mas não é uma coisa que eu faço, que eu me orgulho de estar nesse processo, que eu me orgulho de dizer que a minha foto tem uma visualização de sunga na praia com 1000 visualizações e que uma foto minha com uma racionalidade, um pensamento, não tem uma perspectiva de 500, de 100 visualizações. Eu não me orgulho disso, mas eu estou aí. E eu estou aí e eu preciso lidar com isso. Durante esse meu processo de até hoje, né, de aprendizado, de autoconhecimento, eu li um livro, que eu não vou lembrar de quem que fala sobre esferas da amizade, que se encaixa muito bem nisso que o senhor está falando. Só que lá ele fala que de uma forma onde, se você não interpretar muito bem, você vai achar que é realmente um jogo de interesse, mas de certa forma né? Que muitas vezes a gente constrói um laço de amizade com interesses em comum. Por exemplo, a gente está aqui criando um laço de amizade por a gente está querendo fazer esse programa do podcast, compartilhar conhecimento. Então aqui a gente começou um ciclo de amizade. Só que à medida que a gente vai se conhecendo mais, tendo mais afinidades em relação a ideias, pensamentos, a gente vai fechando mais esse ciclo, aonde a gente começa num ciclo bem amplo. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai fechando esse ciclo como se a gente fosse um pouco mais íntimo, entende? Aí ele coloca assim que são os amigos estratégicos, os amigos necessários, aí os amigos íntimos, que são aqueles que você já deixa mais numa esfera mais particular ali, né? Ele diz que criar essas esferas é interessante para que você evite frustrações. Então você saber aonde... Por exemplo, eu, Neto, vou colocar o Stanley nessa esfera porque aqui eu vou me livrar de alguma frustração, de alguma expectativa. Aí se diante da nossa convivência a gente ter uma afinidade maior, eu ver, não, pô, o Stanley é parceiro e tal, eu vou puxar ele para uma parte mais interna do ciclo de amizade. E eu achei muito interessante. Isso para mim fez um baita sentido. É o que o Durkheim chama de sociedade coesa. Exatamente. Essa é a sociedade coesa. Eu não vou poder, por viver em sociedade, por ser um sujeito capitalista, um sujeito socioeconomicamente ativo, automaticamente eu vou me deparar com todo tipo de pessoa. Isso nas minhas relações sociais, como também nas minhas relações
profissionais. E eu me socializo com todo mundo. Automaticamente, isso não quer dizer que eu vá me conectar com todo mundo. Eu converso com todo mundo, eu até me aproximo, eu até me permito, mas aí eu vou ali e vou fechar. Vou fechar aquele ciclo, porque essa ideia dos ciclos sociais, eu não sei se você consegue pensar assim, ciclos eles são ciclos, pelo próprio nome já diz. Tem pessoas hoje da minha adolescência que eu não tenho mais contato nenhum. Por quê? Porque se perdeu, o ciclo se fechou de uma maneira harmoniosa. E são ciclos naturais da vida. Eles se fecham de forma natural, porque teve pessoas ali que não lutaram. Mas eu tenho também pessoas lá da minha adolescência que ainda e hoje estão na minha vida. E tem outros ciclos que você precisa fechar sozinho. Que você precisa fechar a porta e precisa dizer, eu não quero isso aqui. É que nem aquele meme, eu não vejo verdade em você, eu não vejo nada positivo em você, eu quero que você saia da minha vida. E eu acho que isso precisa de uma autonomia muito grande, porque eu te digo, eu faço isso. Tem que ter muita autoconfiança para tomar essas atitudes também. E você, cara, e assim, é impressionante, toda vez que você limita alguém, o problema é você, nunca é a pessoa. Parece que eu nunca paro pra dizer, por que tá me limitando aqui? Por que colocou esse limite de vilão, né? Não, porque o outro nunca consegue dizer, por que tá me limitando aqui? E eu costumo dizer, ó, seu limite é esse. Não faça isso. Se você quiser fazer, você não conta mais comigo. Presente. Eu estou acostumado a dizer. E eu digo isso constantemente. E eu aprendi a perder o medo. Cara, eu não quero meu telefone tocando. Pessoas chamando você pra ir pra um bar, pra qualquer lugar. É muito prático. Eu quero ver a minha amiga que queria comprar uma passagem para minha aérea, caríssima, em cima da hora, porque ela queria me ver e ela não queria que eu estivesse numa situação indelicada. É a mesma amiga, quando eu passo por situação, ela diz, vem aqui que eu vou já lhe levar ali para você conversar com fulano de tal. É sobre isso. Amigos que eu tenho de 10, 15, 20 anos, que quando passam por situações ruins, eu tô lá, dizendo, eu tô aqui, bora aí, o que eu posso fazer por você? Então, o meu mundo é outro, o meu mundo não é o digital, e eu só tô de passagem por ele. Tô de passagem, eu não faço questão nenhuma, eu faço questão de conviver com aquilo que eu acredito, com os meus valores, os meus processos, e aí, quem vier me colocar num lugar que não é meu, toma cuidado porque eu vou me proteger. Eu preciso me proteger. Porque é aquilo que eu disse. São 46 anos de história social. 20 anos de história profissional. É um recorte temporal muito grande. Você não pode se perder. Você não pode se perder. E foram dois mundos que eu construí ao longo de um recorte temporal muito grande. Até porque se o senhor não demonstrar essa autoridade, o senhor não tem o respeito que o senhor espera, né? Não, e no fundo eu nem espero. Eu só digo, é meu. E pronto. Se você não tem, você tenha peito para sustentar, porque eu vou ter para me sustentar. Porque todas as vezes que alguém mexeu comigo profissionalmente, cara, e eu não gosto de discutir. Você já discutiu, já bateu boca, já mandou mensagem? Bati. E aí eu levo pra terapia para me perguntar por que eu mandei mensagem. Não, eu levo lá, eu boto. Aí hoje mesmo. Esse teu terapeuta trabalha, viu? Uma vez meu terapeuta chegou para mim e disse assim. Eu entendi a mensagem subliminar nele. Eu tinha um relacionamento muito inútil, aquela pessoa que não te dá nada, é aquela pessoa caótica, que não tem nada pra ti, que só suga tua energia, suga tua casa, suga teus amigos, que não tem condição de te dar nem um bom dia. Pra te dar um bom dia precisa botar num bloco de nota pra lembrar, pra dar bom dia. Inutilidade humana. E aí a gente já tem essa discussão da escória humana, que é uma palavra muito forte. É muito forte. Eu quero até ver o que você vai falar. É muito forte, mas aí eu trago a discussão do Norbert Elias sobre o que essa ideia, porque ele reforça que é muito forte essa ideia da escória, mas ele vem fazer uma relação justamente com a desconstrução humana e como essa escória social. E eu tenho uma palavra muito mais forte que ela. Quando eu olho de escória humana, e ela reflete muito com a questão de rótulo, de coisa, eu falo com a questão de lixo humano. O que me tornou humano? Foram algumas coisas que nos tornaram humanos. Quando eu vou perdendo, eu não tenho utilidade social. Pessoas sem serventia social. E aí isso é um lixo, porque não tem nada. E aí, voltando à história lá do terapeuta, e aí eu cheguei, por exemplo, hoje mesmo eu tive terapia hoje. Eu cheguei minha terapeuta e disse, olha, lê essa mensagem bem aqui que eu mandei. Aí ela, como assim? Mas é seu celular, eu digo, leia.
Meu leia. Deus do céu. Aí ela É leu. homem ou mulher? É mulher. Aí ela leu, quando ela terminou, ela disse assim, eu não sei por que eu me misturei. Eu não sei porque eu desci a esse nível. Então eu preciso saber. Mas a pessoa disse isso. Não, essa foi a pessoa não. A pessoa não presta pra nada. Eu quero saber por que eu cheguei a me descer meu nível. E aí isso é muita maturidade social, socioemocional. E pra mim, eu tô a todo tempo isso, perguntando por que eu fiz isso. Por que eu me permitia me relacionar com aquele grupo social que não tem nada a ver comigo? Por que eu me permitia uma relação afetiva de que não tem nada de positivo? Porque aí eu lembro lá na história do Platão. Não deixe que ninguém passe por você sem dar alguma coisa. Então você quer saber a utilidade das pessoas na sua vida? A utilidade é de agregar, não é que você se relaciona com interesse em o que o outro vai dar, não. É o que deixou pra você. Porque tem gente que só deixa problema. Trauma. Problema, ainda sai 3, 4 meses depois e ainda te mete numa confusão depois, ainda te coloca em situações. E aí depois ainda manda um oi sumido. Não manda mais porque eu bloqueio. Eu adoro bloquear alguém. Eu adoro essa coisa do bloquear. Facilita tanto, né? Aí é o momento que eu uso as artimanhas da era digital. Eu tenho várias estratégias. Dependendo do grau de afeto que você traz, de afetação que você traz pra mim, eu lhe silencio, eu lhe bloqueio, eu não quero falar com você. E se tocar em alguma coisa, eu digo, olha, se a gente continuar nesse nível, a gente vai se encontrar num lugar da esfera jurídica. É fatal. Pesado. A pessoa desaparece. Por quê? Por que eu coloco isso? Porque você não desce o seu nível social e você tenta dar um basta nisso para que aquilo não vá além. Porque as pessoas, elas são muito do mundo delas. Elas são muito, as atitudes delas é normal ela te colocar num lugar que não é teu. É normal ela te colocar no meio de uma confusão. É normal denegrir tua imagem, porque aquele é o mundo dela. Sim. Olha, agora cabe você, né? Se permitir estar lá ou não. A se igualar. E é por isso que eu digo que isso é muito perigoso dentro dessa era digital, porque quando a gente percebe, a gente tá lá traçando algumas coisas. E eu tomo muito cuidado. Por exemplo, alguém para abrir seu celular e dar para seu terapeuta uma mensagem que mostra o seu impulso, que mostra a sua ira, que mostra várias coisas, você precisa ter muita coragem. Porque ali você tá abrindo, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. E tem gente que não tem coragem nem de falar de algum problema que tá passando. E eu não. Foi ali que eu me constituí. É libertador, né, cara? É libertador. E foi ali que eu me constituí enquanto sujeito de saúde mental. Quanto tempo eu adoeci com pessoas que tiravam brincadeiras comigo e eu não queria me livrar daquele grupo social. Cara, e é muito libertador você dizer, sai fora. Tô fora disso, vou ficar só na minha casa, vou assistir televisão, vou ao cinema só, mas eu não quero estar dentro desse contexto que vai me desgastando. E isso é muito libertador e isso é totalmente distinto desse processo dessa era digital. Porque professor, aqui não tem afeto. E nesse período, assim, é possível o amor sólido nesse período líquido? Vamos falar sociofilosoficamente para não entrar nas perspectivas emocionais. Vamos tomar cuidado o tempo todo que pode ter. Às vezes eu tenho medo da exposição social. Eu tenho alguns medos dessa exposição. Sim. Porque a gente se colocar a pessoas que não tem filtro, que acham que lá na internet elas podem tudo. Então, vamos aqui tocar nisso tendo uma perspectiva filosófica primeiro para a gente entender o que é o amor. Filosoficamente... Agora pega a caneta aí, pessoal, anota. Filosoficamente, o amor é a sensação de prazer que o outro nos dá. Isso é muito curto. Eu posso receber essa sensação... Eu esperava uma resposta mais complexa. Mas a gente precisa... Foi uma coisa que eu aprendi, que é uma coisa chamada didática, Fernando Neto. Didática é como eu passo o meu conhecimento para o outro. Porque se eu for falar uma coisa mais profunda, pode ser que quem esteja lá não consiga entender. Entendi. E aí a gente precisa olhar muito sobre isso. É uma coisa, enquanto professor, que eu aprendi, da comunicação. E o amor é essa sensação de prazer que o outro nos dá, falando filosoficamente.
Não é, isso é uma visão minha, não é nem a verdade absoluta, a partir das minhas leituras filosóficas e sociais, do que é isso. Porque, como é que tu acha que está apaixonado? Não é por aquela sensação de leveza, Sim. a serotonina tomando de conta do teu cérebro e te dando aquela sensação de prazer? É só isso, cara. Positivo. Na hora que alguém te deixa de dar aquilo ali, algumas pessoas não sabem lidar e há o surto da pessoa forçada, da pessoa querer ir atrás, da pessoa ideia de conquistar, e não existe isso. Então, quando se fala de amores, que é essa sensação, nós estamos falando de responsabilidade social, afetiva. E quem não tem afeto sólido não tem afeto, não tem responsabilidade afetiva. Então não, é muito complexo hoje a ideia de dizermos que como é que vai ter amores sólidos dentro dessa sociedade líquida. Está aí na sociedade, nas estatísticas. Vai olhar lá quantas pessoas se separam por dia. Quantas pessoas estão se matando porque não sabem lidar com o fim dos ciclos. Quantas pessoas estão matando as outras. Está aí, não sou eu que estou inventando. A resposta está aí. Como há solidez dentro dessa liquidez? É como tu pegar uma pedra de gelo e colocar dentro de uma bacia quente. Coloca a solidez do gelo, que ele só vai sobreviver dentro de uma mesma temperatura. Isso é sociedade. Eu só tenho um amor sólido com pessoas sólidas, pessoas profundas, pessoas rasas, não tem nada para lidar. E aí a gente vê, eu vejo muito, né, as pessoas falando assim que não conseguem encontrar uma pessoa bacana, né? Que não consegue criar um relacionamento duradouro, ou que tenha aquela ideia de construir. E aí eu falo para essas pessoas que, para elas olhar aonde elas estão andando, com quem elas estão conversando, qual o ciclo que elas estão vivendo. Que às vezes eu já tive essa fase de olhar ao meu redor e eu ver que eu não tinha uma opção para construir mesmo algo top, né? Se você anda numa sociedade fútil, você vai conhecer pessoas fúteis. São pessoas que querem ir para os bares toda vez. São pessoas que é incapaz de trocar uma ideia com você na sala da sua casa, tem que estar num restaurante, tem que estar num bar. E aí, como é que tu vai querer alguém para conversar no âmbito da tua intimidade se tu convive com pessoas que são fúteis? Que querem saber de balada, que querem saber de forró, que querem... Como é que tu vai construir aquilo ali? Engraçado. Até a maneira como tu se apresenta nas tuas redes sociais atrai alguns tipos de pessoa. Eu uso as minhas redes sociais... um perfil específico, né? Eu uso minhas redes sociais como laboratório. Eu tenho nas minhas redes sociais uma foto sem camisa. Meu amigo, se eu lhe mostrar as solicitações que aparecem lá, 500 solicitações que eu olhei outro dia que tem, eu sei o que aquelas pessoas querem. Elas não estão ali interessadas, estão interessadas ali num corpo, num produto. Nós somos ali eu sou um produto. E aí, por que você está fazendo? Porque eu tô na era do produto. Então eu me coloquei lá enquanto produto e eu tenho consciência que enquanto aquela foto estiver ali, só vai chegar alguém naquele perfil. Até porque o senhor já tem uma imagem construída, né? Mais social, mais nessa parte pedagógica, né? Professor e tudo. Aí quando o senhor posta uma coisa fora desse contexto, eu acho que o impacto é 10 vezes maior. Mas sabia que eu já transcendi dessa coisa do que os outros vão pensar a meu respeito, tipo, principalmente, eu me preocupo com difamação. Sim. Mas, fulano tá biscoitando. Fulano é isso. E, agora, quando parte para difamação, se a pessoa finge que é uma coisa que não é, aí você já entra numa esfera de ser difamado. Aí a gente precisa se resolver. Mas quando dentro dessa perspectiva, voltando ao ponto lá do amor líquido, meu Deus, vai ser difícil eu arrumar uma pessoa decente postando uma foto de camisa, sem camisa, nas redes sociais. Mas eu quero chamar essas pessoas, eu quero ver o que elas têm para me dizer. E eu anoto elas, eu boto elas nos meus livros. E elas nem sabem que estão lá. Os comportamentos fluidos, vazios. É assim, é surreal. E Clara, eu tô lendo esse contexto. Não, depois eu mudo minha foto. Depois eu desinstalo o Instagram. E o Instagram é meu. Ali é meu lugar. Meu espaço, meu cyberespaço. Então eu faço com ele o que eu quiser.
eu excluo ele, eu boto a foto que eu quiser, porque você precisa ser muito autônomo. Dentro desse universo de coisas líquidas, dessa fluidez aí, ou você se torna sólido, e tem que ser sólido. É aquilo que eu lhe disse, mexa com a minha identidade social que eu vou pra cima de você. Mexa com a minha identidade profissional que eu vou pra cima de você. Então você tem que estar muito preparado para me colocar nos lugares que não são meu. Por quê? Porque é isso que nós temos hoje. Não tem mais ninguém se preocupando com seus lugares no mundo, não. Essa liquidez faz com que as pessoas estejam a todo tempo ali mudando. É isso que o Bauman diz. É líquido por quê? Porque eu pego esse copo com água, que ele tem esse formato, e eu boto ele numa taça e ele muda de formato. O líquido, da perspectiva do Bauman, é isso. Do volúvel, do flexível, do mutável, do sem identidade. Ele muda de formato, mas não muda o conteúdo. Não muda o conteúdo. O que seria o conteúdo? As pessoas, né, no caso. É a pessoa. Mas isso mostra que ela não tem conteúdo basal. Ela é só uma capa. E eu conheço, você conhece, todos nós conhecemos pessoas que se aproximam de outro trazendo uma coisa. E logo, dependendo de como você se comporta, ela mostra logo quem é. Eu não sei se tu consegue entender, quando eu te falo dessa coisa de sociedade coesa, você tem que aprender a confrontar as pessoas. Aprenda a confrontar as pessoas pelos seus ideais, porque elas vão embora. Quem não se conecta com você vai embora. Né? E ela vai embora. E dê graças a Deus. Ninguém gosta, cara, de ser confrontado realmente. Mas você tem que confrontar os outros, não ofendendo os outros. Sim, eu falo de questão de ideal mesmo. É questão daquilo que seu ideal. Por exemplo, você quer construir uma base social de pessoas legais, de pessoas idôneas, de pessoas que seguem as normas sociais. E aí você vai fazer todo um filtro para aquilo que você quer para você. Se aquela pessoa está ali dizendo que tem aquilo ali e no fundo ela não tem, você coloca, ei, por que você está dizendo isso se você não faz isso? Pronto, ela vai embora. Ela não volta mais não. Ela vai embora. Pesado. Ela vai embora. É a mesma coisa das relações afetivas. Tu já ouviu falar em love bomb? Cara, é muito doido. É muito significa isso? Love bomb são as relações afetivas efêmeras. Que elas acabam muito rápido. Alguém chega muito rápido, né? Eu já vivenciei isso. Aí eu digo, logo eu vou ter essa experiência de chegarem e era rios, minha busca acabou, você é a pessoa ideal, eu gosto muito de você e tal. Isso, eu também. Eu também, minha busca acabou também. Aí eu olhei aquilo ali e uma semana pra mim é suficiente pra perceber algumas coisas. Eu posso até ficar em alguns lugares um bom tempo, que isso me dói muito quando eu fico muito tempo além daquilo que eu preciso ficar. Mas eu tô ali sempre olhando. E aí eu olhei essa configuração e eu disse, gente, isso é um love bomb. Logo comigo. Você definiu logo de cara, assim? Assim, na primeira semana eu defini. Aí eu disse assim, eu vou já dar um love bomb aqui maior. Eu disse assim, eu acho a nossa conexão tá tão boa que eu acho que eu te amo. Vixe. E foi muito doido. Love bomb, devolve-se com love bomb. Eu tô dando um te amo de uma semana. Mas foi um te amo estratégico. Foi! Não, no outro dia já sumiu. E aí eu pergunto, era sobre mim? Não, só que a pessoa saiu achando que eu era emocionado. Mas, cara, se eu pegar aquilo ali, a listagem... Provavelmente ela saiu falando pra todo mundo. Ele foi emocionado demais. Graças a Deus. E aí eu olhei que ela disse, eu vivi um love bomb. Eu vivi pra viver um love bomb. E eu vi as pessoas dizerem, e eu já tinha lido sobre, eu disse, mas isso aqui é muito complexo. E eu te amo tem um peso, viu, cara? Tem porque peso. Só vai ficar, algumas pessoas vão ficar sem lhe amar. Algumas pessoas vão porque você é útil para elas. Sim. Elas vão ficar. Concordo. E você precisa saber. E é uma coisa. Eu não tenho problema das pessoas deixarem de gostar de mim, com isso quando eu falo de relações afetivas. Eu tenho problema das pessoas não terem coragem de dizer o que é. As pessoas têm coragem para dizer se elas querem. Eu quero ter uma relação sexual com você. Diga. Aí a pessoa vai fazer sexo com você se ela quiser. Olha, eu gosto muito de você, eu amo você. Tá, beleza. Mas só se você amar mesmo. Ou então, eu gosto muito daquilo que você me proporciona, você me faz muito bem e eu quero... Tá, seja honesto consigo mesmo. Mas ser honesto é uma questão de valor que não cabe mais nessa era líquida. É a era da utilidade. Eu sou um produto hoje. Eu sou um produto. E aí, foi até uma coisa que eu ouvi hoje da minha terapeuta.
E eu sou um produto, só que eu sou um produto de valor muito grande no mercado. E aí, qual é o seu autocuidado? Foi uma pergunta que eu ouvi dela. Qual é o seu autocuidado? E o seu autocuidado é saber quem é você no meio dessa sociedade, dessa liquidez toda. E aí você olha, bom, eu sou um cara interessante fisicamente, intelectualmente, socioeconomicamente. Eu não tenho que me permitir a qualquer coisa. Eu tenho que saber até onde eu vou ali. E aí, com essa ideia, mas isso vai te colocar como uma pessoa radical. Vai não, porque eu tenho inteligência. E é uma coisa que eu sempre trabalho muito, o excesso. O excesso na minha doação, o excesso no meu tempo, o excesso nas minhas atitudes. É tanto que se alguém me desequilibra emocionalmente, porque tem pessoas que desequilibram, você tem duas opções. Dizer que eu não faço aquilo, ou você sai de perto. Ou então você vai sentar a mão na cara dela. Então você precisa se conhecer. E aí é dentro dessa perspectiva que você vai sobrevivendo nessa até para evitar essa última opção, né? Porque senão você vai para a violência emocional. E aí isso precisa colocar. E aí para fechar a pergunta, eu, Stanley, dentro dos meus processos de leitura filosófica sociais e das minhas experiências, eu acho muito complicado se botar uma solidez dentro de uma bacia quente. Ele vai se desmanchar muito rápido. Meu cubo de gelo se desmancha muito rápido. Então, você precisa ser muito coeso. E como é que você vai ser coeso? É sabendo o que você quer para você, quem é você, tendo coragem de olhar, se assumir dentro das suas perspectivas sociais, morais, seu caráter e trilhar e lapidar algumas coisas que você não quer, para que você realmente consiga dizer, bom, isso aqui eu me conectei, eu vou me conectar com isso aqui, eu vou demorar aqui. E isso você faz experimentando. Hoje, se você for fazer, as estatísticas estão aí. O IBGE lança pesquisas constantemente sobre as relações sociais. As pessoas não querem mais se relacionar. E muitas pessoas não querem se relacionar por quê? Por causa dessa efemeridade, por causa dessa liquidez, por falta dessa coisa. Só que é muito mais confortável, né? Você ficar... O trabalho que é se relacionar, meu Deus... Tem pessoas que o único prazer que eu teria na vida era nunca ter conhecido. E muito menos ser levado para dentro da minha casa, muito menos ter levado para dentro das minhas relações sociais. Se você está me ouvindo aí, sinta-se privilegiado eu querer nunca ter lhe conhecido. Porque tem pessoas que não deixam nada. E eu sou profundo. E quando eu falo assim de profundidade, se você olhar, por exemplo, você disse assim, algumas pessoas, alguns professores disseram, é o Stanley que vai lá, são pessoas das minhas relações profissionais, em que eu tenho um afeto e sabe da minha profundidade. Meus amigos também sabem da minha profundidade. Eu tenho muita coisa a agregar. Então, pessoas rasas não têm nada a agregar e eu não tenho prazer nenhum em conhecê-las. Isso eu falo de afetividade socioemocional e sexual e de afetividade social. Tem amigos, cara, que não te deixam nada. Que tu nem lembra mais de tão vazios que tem. Cara, eu tenho amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que eu conheço aqui há 15 anos atrás, que hoje mora na Holanda, e aí ele chega pra mim e diz, tô indo pro Brasil, quero te encontrar. Vou estar em Fortaleza tal dia, vamos se ver. E aí manda um rios, manda alguma coisa, e tá lá, do outro lado do mundo. E a conexão ainda permanece. E aí a gente entra até numa coisa que eu sempre rio daquilo que quando eu vejo. A boa amizade é aquela que tu passa 10 anos sem falar com a pessoa e quando fala é a mesma coisa. Liquidez social. Neto, eu não tenho que falar contigo de profundidade sobre história de vida se tu não vivencia a minha vida. Perfeito. Eu vou falar de coisas vazias. Eu vou rir com você porque a gente tem uma sintonia, né, de coisas superficiais. Eu não falo de vida, porque sociabilidade é vivência. Eu não tenho sociabilidade se eu não vivencio, se eu não sei o que acontece com a sua vida. Então, automaticamente, aqui não é sociabilidade. Eu vou ter conversas rasas com você, profundas eu não tenho. Porque gente rasa, a gente não tem profundidade. Pessoas que sabem superficialmente de você, você tem conversas superficiais. E isso é totalmente diferente de uma relação social profunda. A amizade é uma relação social profunda. É uma escolha que você faz dentro da sua construção social. Que aquilo que é dedicação, que aquilo que é tempo... São pessoas que você vai dedicar tempo, né, da sua vida. Tempo, tem que dedicar atenção. Confiança. Né, eu tenho amigos que estão lá, dentro do meu celular, colocado a nota no meu WhatsApp como importante.
Então, mensagens fixadas que se chegarem eu vejo, ou seja, não é essa superficialidade, não é essa liquidez toda, não. E aí é onde eu te digo sobre essa coisa daquilo que eu te falei, da escória social. Eita, mas isso é profundo. Sociologicamente não é nem legal se discutir sobre isso. Eu sei, mas eu não estou preocupado com quem me acha legal, não. Estou preocupado do que aquilo que eu sei que estou falando. Porque quando você fala de escória social, são as pessoas que foram excluídas. E elas são excluídas geralmente por processos comportamentais. E essa exclusão ela é até natural, né? Dentro da sociedade. Muitas vezes ela é produzida pelo sistema. E aí, quando vocês falam escória socioeconômica, são as pessoas que são excluídas dos bens e serviços. Aí, quando você utiliza esse termo de escória social... Aí pode dizer que é o pessoal, por exemplo, da periferia, né? Que estão excluídos da dignidade básica. Isso é uma escória socioeconômica. Dignidade básica eles não têm, de moradia, de alimentação. Não tem dignidade básica, então é uma escória socioeconômica. Agora, quando você joga esse termo dentro da perspectiva de escória social mais ampla, aí ele é perigoso, mas não deixa de coexistir pela existência que você está falando de pessoas que perderam valores de humanidade. São pessoas que vão ali desconstruir o outro, são pessoas que fazem mal para o outro, são pessoas que estão ali que não têm utilidade nenhuma enquanto sujeito social. Perderam a utilidade. São pessoas sem serventia, são escória. Se empregaram pro fútil, né? E se empregaram pra falta de humanidade, de valores. Gente, tem pessoas hoje, dentro dessa era digital, que estão nos Instagrams dos outros, com perfil fake, para saber o que acontece ali. Olha o nível de vazio epistemológico dessa pessoa. Qual é a epistemologia dessa pessoa? O que eu quero dizer? O que eu quero falar sobre a epistemologia? Qual é a essência social dessa pessoa? Ela não trabalha? Ela não pensa no futuro dela? Porque é muito vazio você ter um perfil no Instagram para vigiar a vida de alguém que não quer falar com você. É muito doido isso. Isso é muito doido. E aí você olha, isso é essa liquidez. Isso é essa perspectiva de que a escória social foi construída. E eu costumo ir muito mais além. Essa escória social, de falta de valores, de falta de respeito, de falta de dignidade, disfarçada de humano, ela está aumentando consideravelmente e ela vai nos levar, sabe aonde? Ao regresso da humanidade. Porque lá no passado, bem remoto, a escória era os bárbaros, a barbárie, as pessoas que matavam por qualquer coisa. E essas pessoas que começam a falar mal dos outros, essas pessoas que não têm valores, essas pessoas que começam a fazer mal para os outros por uma questão de trabalho, por uma questão de inveja, elas vão desconstruindo tudo que a gente construiu enquanto sociedade, porque a gente já foi isso. A gente já foi isso. Só que essa escória, ela tem aumentado consideravelmente, que pode nos levar dentro de um longo, médio prazo, de volta à barbárie. Porque aí, provavelmente vai acontecer um novo marco de divisão da sociedade, né? Porque é uma regressão mesmo. Porque nós já fomos isso. Porque vai ter os que vão chegar a esse ponto, mas vai ter aqueles que vão tentar prevalecer os princípios, né? Mas o que eu quero te dizer, nós já fomos grande parte, na totalidade, a escória. A escória era a maior parte. Sim, entendi. Porque não tinha valores, não tinha princípios, não tinha sociabilidade. O que nós temos hoje? Nós temos justamente essa perspectiva de quê? De que esse contingente populacional, com falta de valores, falta de princípios, falta de respeito, falta de humanidade, está se tornando um quantitativo muito grande. Então ele pode nos levar de volta à barbárie. Pessoas matando, as pessoas já matam por qualquer coisa. As pessoas fazem de tudo para conseguir o seu lugar, passando por cima dos outros. Isso que a gente fez lá na barbárie. Ah, mas isso sempre existiu na história da sociedade. Existiu, mas a gente lutou enquanto sociedade para desconstruir isso. E a era digital, a tecnologia nos jogou de volta nisso. Porque a gente constrói outra configuração social, a gente constrói outra perspectiva social que, de certa forma, não nos dá outras opções, a não ser muitas pessoas não querem outras opções de se tornar iguais. E o quantitativo dessas pessoas é grande. Não é um quantitativo pequeno, é um quantitativo significante. E aí a gente vai caminhando de volta à barbárie.
desconstruindo a nossa identidade. Que aí o Norbert Elias vem dizer que a perspectiva do civilizador é aquele que olha as normas sociais, que olha o respeito ao outro, que olha como é que a sua coisa atinge o outro. Isso é ser civilizado, isso é ser normatizado socialmente. E quando a gente naturaliza essas coisas, isso desconstrói de certa forma a nossa civilização, a nossa ideia de civilizado. Entendeu? Professor, pois esses temas, dentro de todo esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, eu consigo entender que o entendimento desse assunto, né, dos afetos líquidos na era digital, tem um reflexo não só na questão social, mas também psicológica, né? Porque quando a gente começa a visualizar, só nesse pequena discussão que a gente teve aqui, eu comecei a visualizar, né, o quanto a gente se afeta por não saber se posicionar em certas situações, em certos ambientes, com certas pessoas, né? E essa visão ela pode dar uma clareza para conseguir tomar atitudes que podem nos proteger de certa forma intelectualmente, socialmente, né? E a rede social ela tem um impacto muito profundo, né, professor? Porque o que a gente faz lá, muitas vezes, de forma despretensiosa, sem achar que está fazendo um descaso para si mesmo, você vai entrando num poço onde você chega num ponto que fica mais difícil de sair. Não é? As redes sociais elas são muito dinâmicas. Veja o exemplo quando a gente chegou aqui. Você tirou uma foto nossa e aí eu não olhei a foto e quando eu disse, eita, nessa foto eu tô com cara de acabado nessa foto. E quando eu lhe disse isso, você já tinha postado. Sim. É isso. A rede social é isso. Ela é dinâmica. Já estava na rede. Eu estando ou não estando legal, aceitável na minha perspectiva, ela está lá. Então ela é muito dinâmica. E isso dá impulsividade, dá impulsionalidade. E as pessoas vão ali impulsionando as suas coisas, as pessoas se escondem atrás disso. Meu Deus, às vezes eu escuto coisas de pessoas atrás do celular e eu tenho certeza que se a pessoa estivesse olhando para mim, eu não tinha coragem de dizer isso. E você vai olhando justamente por isso. É um outro mundo. O Pierre Levy e o Castells, ele tem uma discussão sobre a cultura digital. É uma outra cultura. É verdade. Tu sai da espaço, é uma outra cultura. E aí a gente entra na configuração de como é que o direito vai tentar acompanhar isso. Adaptar. Porque o direito nunca conseguiu acompanhar a dinamicidade da sociedade. E hoje, pelas redes, é como se o direito estivesse correndo atrás da sociedade não e ele só não o chega direito, perto. Né? O direito, a psicologia, né? Até os estudos sociais também precisa... Sim, mas eu falo mais do direito porque o direito, ele é social. E aí o Estado, como ele regula ele... ali, né? O Estado era para andar lado a lado. Só que o Estado é que regula o direito, o Estado é burocrático. Então, automaticamente, o Estado não anda dando conta. Porque a dinamicidade das redes é tão grande que quando as coisas acontecem, destrói vidas, destrói pessoas e o direito ainda não criou nenhuma lei que possa sanar aquilo ali. Então porque o direito ele é social, ele não deveria ser tão burocrático porque ele nasce nos movimentos sociais, no movimento da sociedade. Primeiro as coisas acontecem e depois a gente se adapta em forma de direitos. Né? Tipo, era para o direito e o Estado ter previsto que as redes sociais precisariam ser regulamentadas. Não pode ser um lugar de qualquer um. Até porque o Estado é para ter inteligências para isso, né? É para ele ter isso e ele assumiu o papel disso. E quando ele não assume de regulamentar isso de forma jurídica, tá ali colocando o direito a quem a sociedade. A sociedade está anos-luz de evolução e o direito lá atrás. E isso quer dizer também que grande parte da sociedade também está lá atrás, porque não consegue se entender no meio dessa turbulência. É um tsunami. A era digital é um tsunami. Você precisa... E é um atrás do outro. Você precisa se salvar, você precisa ver o que é que eu sou, o que é que eu quero ser no meio disso. Porque ou você olha para você, o que é que eu quero ser enquanto sujeito social, e se garante, se mantém para construir essa identidade, que é um processo retroalimentado ao longo da sua existência, como o seu caráter e como a sua identidade profissional, ou você vai ser carregado por isso. É carregado por isso, porque a gente está todo o tempo em movimento. E cada movimento que a gente faz traz uma mudança. E se eu for incorporar todas essas mudanças, eu perdo minha identidade.
Porque a identidade não é a adaptação dessa mudança, é uma conservação do meu processo, da minha existência enquanto sujeito social. Entendi. Entendeu? Professor, nos bastidores a gente estava falando sobre algumas coisas, né? E um dos pontos que a gente falou, não sei se o senhor vai querer se adentrar nesse assunto, mas se o senhor não quiser também pode ficar à vontade, que é sobre o seu livro. O senhor está falando que está escrevendo um livro, né? Queria que o senhor puder falar alguma coisa sobre isso ou não. Olha, esse livro é um livro que faz muito tempo que eu escrevo. E às vezes eu acho que ele não se concretiza, porque cada vez que eu olho para ele eu quero colocar mais coisas. E eu preciso dar um basta nisso até para concluir ele. Mas ele fala justamente dessas minhas leituras sociais. Eu tenho 10 anos que eu me dedico a esses olhares socioantropológicos, que foi desde quando eu fui convidado para ministrar uma disciplina no curso de Direito, de Sociologia e Antropologia Jurídica. Então, o que eu já tinha ali se transforma. Então, são 10 anos de que eu olho as minhas experiências, de que eu olho as minhas leituras, minhas práticas sociais, as práticas do meio onde eu vivo e vou colocando lá. Então, é um livro que traz muita coisa das minhas vivências, das minhas leituras. E é um livro que fala de... Não é só sobre coisa técnica, né? Não. Tem a parte técnica e tem a parte da sua experiência, né? Sim, não é só... Porque o que é teoria? É algo que é para ser colocado em prática. Sim. Então, automaticamente, se uma teoria que não se conecta com a prática, com a vivência, ela é frágil. Ela é frágil, ela se perde. E aí é um livro que eu falo sobre conhecendo e desconhecendo pessoas. E traz muito isso. Eu começo falando de construção social, de família como construção social, e aí eu vou levando para essa perspectiva de como nossos valores são construídos, como nossas configurações, a perspectiva do capitalismo, a própria perspectiva da construção do eu no contexto social. Então, é uma coisa muito ampla, que fala de um processo até eu chegar lá de como é que eu desconheço as pessoas. E eu falo desconhecer, não é fazendo com que as pessoas... essas pessoas fez algo que me admiro. Não, é você aprendendo a olhar para tudo isso, olhando como é que as pessoas se constroem enquanto sociedade, enquanto indivíduo, e como é que você se desconecta desses processos. Isso não numa perspectiva psicológica, uma perspectiva sociológica, porque nós nos tornamos sociedade quando nós nos conectamos. Então, para me desconectar de pessoas, eu preciso ter toda uma estrutura para fazer essa desconexão. E se desconectar de pessoas também é sociabilidade, é reinvenção, é manter a sua identidade. Porque a diversidade social é grande, você vai se conectar com pessoas que você não tem que se misturar com elas. Aí você não vai poder entender de que elas não são muito aquilo ali. Então, é um processo, é um livro que retrata muito aquilo que eu vejo de sociedade, muito aquilo que eu já vivenciei. Não tem nada específico, não é uma autobiografia, não é algo que eu tenho... É só para pensamentos mesmos, insights, e que eu creio que contribui muito para a gente entender todo esse caos social que nós temos nessa era digital. Entender como a gente era, como a gente está e o que a gente vai ser no meio de tudo isso. Perspectivas do futuro. No meio, e como lidar com isso. Eu tenho que aprender como lidar com isso. Porque se eu não aprender, é o principal. Se eu não aprender a lidar com isso, eu vou me perder. E é um pouco sobre isso. Pois. Se perder é dolorido. Que aí gera os distúrbios, né? Mas aí é um papo já para um psicólogo. E quem sabe no futuro a gente traga um psicólogo para poder debater sobre alguns temas desse. Seria até uma conexão interessante. Puxar alguém que complemente esse conteúdo que a gente falou aqui hoje. Vou colocar nas minhas anotações para fazer um próximo podcast. Coloque nas suas ideias. Professor, estou muito feliz que o senhor ter aceito o convite para vir fazer esse bate-papo. Foi de muito aprendizado para mim e eu acredito que para todo mundo que assistiu e que vai assistir também, porque o vídeo vai ficar gravado. E só lhe agradecer mesmo. Se o senhor quiser passar um recado para quem está ali assistindo, pode ficar à vontade. Não, eu acho que é só a questão mesmo de agradecer pela perspectiva de confiabilidade, de olhar enquanto alguém que possa trazer uma contribuição para você e para a sociedade. E eu tenho uma consciência de que minha fala tem várias interpretações e que eu não dou conta dessas interpretações. Eu dou conta de mim, do que é que eu sou.
do que eu quero ser. E essas interpretações, a única coisa que eu tenho para dizer é, não é nada sobre você que está aí do outro lado, que eu não sei nem quem é você. É só uma coisa muito científica, muito embasada em leituras, em coisas de forma geral, porque a gente não fala de estatística fala de estatística de quantidade. Sim. E quando essas manifestações sociais elas se dão de forma quantitativa, elas são relevantes, elas são dignas de serem mensuradas e discutidas. Ah, mas eu não sou assim, tá tudo bem, não tenho o teu IP do teu computador, não tenho as tuas coordenadas geográficas, não é nada sobre, não é sobre você, é sobre as configurações sociais de uma grande parte da sociedade. É só sobre isso. E que se a pessoa tiver uma mente aberta para ouvir de forma como um estudante mesmo da vida, vai ver que todo esse conteúdo ele pode agregar, né, professor? Pode desenvolver mais a mentalidade. E aí é uma coisa que eu não quero manipular ninguém, até porque eu acho que só manipula quem quer ser manipulado. Eu não quero manipular ninguém, eu não quero doutrinar ninguém. Isso aqui é sobre mim, é sobre a minha leitura de mundo, é sobre a minha cosmovisão. Jamais eu quero colocar isso como verdade absoluta, porque eu não sou dono da verdade. Isso é uma perspectiva minha, da minha história de construção social e profissional. Então, não tenho pretensão nenhuma de querer doutrinar, convencer e muito menos manipular ideias de ninguém. Até porque quem tem identidade social não se manipula. Perfeito. Não se é manipulável, certo? Então, obrigado. Eu acho que a gente tendo deixado que tenha gerado várias discussões, várias interpretações, e que o mundo, nós vivemos num Estado democrático de direito que tem interpretações. Só tomem cuidado com a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão não pode ir à ofensa. E aí é uma coisa que a gente precisa até entender. Liberdade, você pode pensar o que quiser, mas não ofende. Sim. Não me ofenda pela sua interpretação, porque aí você parte para a ofenda. Isso tem... A liberdade de expressão não pode atingir o direito do outro. Não pode partir para ofensa. E aí a ideia é dizer, cara, não sei o que, eu não concordo com isso, beleza, segue por aí que eu sigo por aqui. Agora, traçar alguma fala pejorativa sobre mim, aí você entra no Código Penal. E aí a gente pode parar em algum processo jurídico. E aí tem que tomar cuidado. O senhor mesmo. fala assim, eu acho que o senhor já passou por muita coisa assim, né? Porque o senhor sempre tocar nesse pontinho do... Eu já passei por alguns momentos e para mim foi muito libertador resolver da forma mais correta, racional. É muito libertador. Porque o que eu vejo são as pessoas resolvendo emocionalmente. E elas se perdem, elas se igualam, elas se desesperam, elas... É muito, podemos dizer, todas as vezes que você resolver algo racionalmente, você está sendo humano. Excelente. Porque é o que nos coloca de diferença entre um animal que não pensa para o que pensa. E você partir para o tapa para alguém, partir para mandar mensagem para alguém, é emocional, é desumano. E você partir para outro processo que lhe coloque, que resolva aquilo de uma forma ética, que não lhe exponha, é racional. E aí foi uma coisa que eu aprendi com as minhas companhias jurídicas e eu aconselho para todo mundo. Excelente. Professor, muito obrigado. Espero que o senhor venha mais vezes falando sobre outros temas ou complementar mais esse, né? Que eu sei que o senhor não vai parar de estudar. E você que assistiu a gente até agora, muito obrigado, valeu. Vou pensar em uma outra pessoa que possa agregar um conteúdo de valor, assim como o professor Stanley, para o nosso podcast. E logo mais eu disponibilizo e aguardem o próximo episódio, beleza? Valeu, fiquem com Deus. E logo mais aí o final de semana, um bom final de semana.